Existe um ensino nas igrejas evangélicas que diz que o marido é autoridade sobre a esposa. E esse ensino diz que a última palavra no lar é do marido sobre a vida da esposa e dos filhos. E que a autoridade desse homem sobre essa mulher é uma autoridade irrestrita. No sentido, a mulher ela seria submissa a ele e obedeceria todas as suas ordens, e dizem que isso é algo que é ensinado na Bíblia e que é algo indicado para os dias de hoje, o que eu já falei em outros vídeos meus a respeito disso. E eu quero falar aqui uma palavra a respeito disso que Jesus Cristo disse em Mateus, sobre questão de autoridade. Muito se é confundido o que significa o reino de Deus. Então existe assim muitas visões deturpadas em relação à hierarquia, a quem é o maior, quem é o menor, e quem está acima, quem está abaixo. Aí tem os apóstolos, tem os bispos, os pastores, aí toda aquela escada de hierarquia, né? Então você vê lá que um manda mais, outro manda menos, e o outro tem mais autoridade. Eu até entendo que numa organização da igreja é necessário que tenha um líder fundador, e ele vai estar lá junto, dando direções, só que na minha visão deve haver um corpo de líderes, homens e mulheres, que tomam as decisões da igreja sobre questões básicas, onde vai construir o novo templo, que cor que vai ser a cortina, que dia que vai ser o culto de oração, que dia que vai ter a reunião das mulheres ou dos homens, ou etc., e qualquer tipo de organização, questões eclesiásticas, não em questões da vida das pessoas. Porque um líder, seja ele um apóstolo, um pastor, seja ele um mestre, seja ele um profeta, um missionário, nenhum líder tem autoridade sobre a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque aqui, nesse mundo onde nós estamos, todos somos unicamente responsáveis pelos nossos próprios atos. Um líder, ele pode ensinar, ele pode orientar, mas ele não pode dar ordens para ninguém. Porque um líder, seja ele um pastor, um mestre, um apóstolo, um bispo, um reverendo, sei lá, mas se tem alguma outra classe, dentro da igreja evangélica, acredito que seja isso, ele pode falar, ele dar um conselho para um casal, dar um conselho para uma família, para um empresário, para qualquer pessoa. Porém, esse líder, ele não tem nenhuma autoridade sobre a vida de qualquer pessoa que participa da igreja. Ele não tem autoridade para falar para essa pessoa fazer ou deixar de fazer, comprar ou deixar de comprar, casar ou ficar solteiro, separar ou continuar casado. Isso é uma decisão pessoal e única da pessoa, do indivíduo. Inclusive que somos individuais. Nós somos corpo unidos em Cristo porque somos todos iguais. Porém, cada um de nós somos individuais e tomamos as nossas próprias decisões, porque no dia do juízo final, Romanos 14:12, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Então, como que um líder, um pastor, um apóstolo, um bispo, um mestre da igreja pode me dar uma ordem para mim fazer ou deixar de fazer, casar ou deixar de casar, comprar ou deixar de comprar, mudar de cidade e continuar na cidade, mudar de país e continuar no país, ficar com meu marido e me separar do meu marido? Como que um líder me dá uma ordem se no dia do juízo eu vou dar conta do que eu fizer sozinha? Como que uma pessoa que é líder, que é o líder de igreja, ele pode me dar uma ordem para mim deixar de fazer ou fazer qualquer coisa que seja, se eu vou dar conta sozinha perante Deus? Como? Aqui na palavra, Jesus Cristo diz o seguinte sobre a questão de autoridade, ou ser líder, ou ser superior, ou ser chefe. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O que é isso? Eles mandam, dão ordens, decidem sobre a vida dos povos. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário. Não é, além de não ser assim, é pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande, a palavra aqui no grego é megas, se eu estiver pronunciando correto. Quer dizer importante, grande, estimado. Quem quiser ser grande entre vós, será esse que vos sirva. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro, a palavra primeiro é protos, do grego. Quer dizer o quê? Principal, chefe, primeira posição,
estar em evidência. Quem quiser ser o chefe, quem quiser mandar, dar ordens, olha lá, quem quiser, versículo 27, quem quiser ser o primeiro, que é protos, né? Que é o principal, o chefe, entre vós será o vosso servo. A palavra do grego para esse servo é doulos. Doulos significa escravo, servo, homem de condição servil. Um escravo, alguém que se rende à vontade de outro, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Então, eu acho que, vamos supor aqui, 99% dos pastores entenderam errado o ministério de Cristo, o reino de Cristo, o corpo de Cristo. Eles entenderam errado. É uma coisa assim que eu fico pensando, tem uns que têm 7, 8 faculdade, mestrado, pós-mestrado, doutorado, PhD, mas não entenderam que o ministério de Cristo, você não é superior, você não dá ordens. Sabe por quê? Porque no ministério de Cristo, se você quiser ser o principal, você será doulos, escravo. Entendeu? No ministério de Cristo, você serve se você quiser ser o principal, se você quiser ser o maior, se você quiser ser grande. Então, porque o ministério, apóstolos, profetas, mestres dos ofícios, eles não são assim. Eles são assim. Um do ladinho do outro. Ó. Tem nenhum superior. Tem nenhum maior. Maior, menor, isso que não existe. Só na cabecinha de vocês. Estuda, faz curso de teologia, faz seminário, mas não consegue entender uma coisa tão pequena. O reino de Cristo, ele é uniforme, linear. Somos todos iguais. E isso também em questão da falsa doutrina da autoridade do marido. Porque o marido não é superior e nem autoridade. Porque se ele quiser ser grande, se ele quiser ser o principal, se ele quiser ser chefe, ele precisa servir a esposa como um escravo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Assim funciona o reino de Deus. Ah, não, mas eu não quero ser o principal, eu quero ser igual. Ai, que bom, você já é. Que bom que você entende o seu lugar. Porque quando vocês falam que o homem e a mulher têm o mesmo valor, e nós vamos lá e colocamos o homem e a mulher um ao lado do outro, somos acusados de quê? Você está rebaixando o homem, colocando o homem do lado da mulher. Então, o que significa? Que vocês consideram o homem superior à mulher inferior. Não entenderam nada do que Jesus pregou. Leiam essa passagem mais vezes e entendam, o ministério de Cristo é serviço, não é grandeza. E se você quer ser grande, você se torna um servo, um escravo. Espero que tenha ajudado.